Ela foi entregue como pagamento de uma dívida, mas se recusou a ser apenas uma posse. Ele queria vingança, mas acabou descobrindo sentimentos que jurava não ter mais. Entre segredos do passado e conflitos intensos, uma nova verdade começou a surgir. Quando tudo parecia perdido, uma escolha inesperada mudou suas vidas para sempre. Antes de conhecer essa história cheia de paixão, mistério e reviravoltas, não se esqueça de curtir e compartilhar para mais relatos emocionantes. Sofia Mendes observava sua imagem no espelho oval do quarto, ajustando o vestido branco que sua mãe havia escolhido para aquele dia. Suas mãos tremiam enquanto tentava ajeitar o colar de pérolas, presente forçado de seu futuro marido. O reflexo mostrava uma jovem de 25 anos com olhos castanhos marejados, cabelos escuros que caíam em ondas suaves até a cintura e uma expressão que mesclava medo e resignação. Sofia, está na hora. A voz embargada de sua mãe ecoou através da porta. Aquela não era a cerimônia de casamento com que havia sonhado durante toda a sua vida. Não haveria igreja, convidados sorridentes ou música. Apenas um contrato frio a ser assinado na mansão de Vicente Rodrigues, o homem que em breve seria seu marido, ou melhor, seu dono. Vicente Rodrigues, o nome que há semanas causava calafrios em sua espinha. O empresário mais poderoso do país, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua frieza nos negócios. Um homem que ela conhecia apenas através de reportagens em revistas de negócios e fofocas da alta sociedade. Aos 40 anos nunca havia se casado, e os rumores sobre sua personalidade difícil eram abundantes. Sofia desceu as escadas de sua casa pela última vez, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. No hall de entrada encontrou seus pais. Seu pai, Antônio Mendes, outrora um empresário respeitado, agora parecia ter envelhecido décadas em apenas algumas semanas. Sua mãe, Helena, mal conseguia conter as lágrimas. Filha, perdoe-nos, sussurrou seu pai, a voz quebrada pela culpa. Como perdoar? Como aceitar que seus próprios pais a haviam oferecido como garantia de uma dívida que jamais conseguiriam pagar? A empresa familiar havia falido após uma série de investimentos desastrosos e Vicente Rodrigues, principal credor, havia proposto um acordo. O casamento com Sofia em troca do perdão da dívida. O carro preto e imponente já aguardava do lado de fora. Sofia entrou sem olhar para trás, sabendo que se o fizesse, suas últimas forças desapareceriam. O trajeto até a mansão Rodrigues foi silencioso, pontuado apenas pelo som suave do motor e pelos pensamentos turbulentos que invadiam sua mente. A mansão era ainda mais impressionante do que as fotos nas revistas sugeriam. Uma construção moderna e imponente, com jardins perfeitamente mantidos e uma entrada circular adornada por uma fonte de mármore. Tudo ali exalava poder e riqueza, mas também uma frieza que fez Sofia estremecer. Na entrada da mansão, uma mulher de meia-idade, que se apresentou como Senhora Martinez, a governanta, a recebeu com uma expressão neutra. O Sr. Rodrigues aguarda em seu escritório, informou conduzindo Sofia através de corredores decorados com obras de arte caríssimas. O escritório era uma sala ampla, com paredes revestidas de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Vicente Rodrigues estava de pé junto à janela, as mãos cruzadas nas costas, emanando uma aura de autoridade que fez o estômago de Sofia se contrair. Quando ele se virou, seus olhares se encontraram pela primeira vez. Os olhos dele eram de um verde intenso, mas completamente desprovidos de calor. Seu rosto, embora inegavelmente atraente, mantinha uma expressão severa que não combinava com um dia de casamento. Senhorita Mendes, sua voz era profunda e controlada. Os documentos estão prontos para sua assinatura. Sem mais palavras, ele indicou uma mesa onde um contrato de várias páginas aguardava. Sofia aproximou-se com passos hesitantes, consciente do olhar dele sobre ela. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Não precisa tremer, disse ele, com um tom que mesclava irritação e desdém. Você está prestes a se tornar uma das mulheres mais ricas do país. Muitas matariam por essa oportunidade. Sofia ergueu o olhar,
encontrando os olhos frios dele. Não estou interessada em seu dinheiro, Sr. Rodrigues. Estou aqui apenas porque seus pais são incompetentes nos negócios e precisam de alguém para salvá-los. Ele completou cruel. Assim como precisará de alguém para salvá-la, de sua própria ingenuidade. As palavras a atingiram como um tapa, mas Sofia manteve-se ereta. Não permitiria que ele a visse chorar, não importava o quanto seu coração estivesse partido. Com uma força que não sabia possuir, assinou seu nome no contrato, selando seu destino. Bem-vinda à mansão Rodrigues, senhora minha esposa, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. A partir de agora, você me pertence, e há regras que precisará seguir. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele era apenas o começo de sua nova vida, e algo lhe dizia que os dias seguintes seriam ainda mais desafiadores. Mas enquanto Vicente listava suas regras com precisão militar, uma pequena chama de rebeldia se acendeu em seu peito. Ele poderia ter comprado seu corpo, mas sua alma permaneceria livre. A noite começava a cair sobre a cidade, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da mansão. Sofia observava a paisagem, tentando encontrar força para enfrentar o que estava por vir. Em algum lugar dentro daquele homem frio e calculista, deveria existir um coração. E talvez, apenas talvez, ela encontrasse uma maneira de alcançá-lo. A primeira noite na mansão, Rodrigues foi um exercício de autocontrole para Sofia. Após a assinatura do contrato, Vicente ordenou que a senhora Martinez a conduzisse ao seu novo quarto, não o quarto do casal, como seria esperado em um casamento normal, mas uma suíte isolada na ala leste da mansão. O senhor prefere que a senhora permaneça em aposentos separados, explicou a governanta, seu tom neutro mascarando qualquer opinião sobre o arranjo. Aqui está seu novo guarda-roupa completamente renovado conforme as especificações do senhor Rodrigues. Sofia abriu as portas do closet e encontrou dezenas de vestidos, todos em tons sóbrios e cortes conservadores. Suas roupas antigas, que refletiam sua personalidade jovial e colorida, haviam sido substituídas por peças que pareciam ter sido escolhidas para uma senhora de idade avançada. O café da manhã é servido pontualmente às 7h, continuou a senhora Martinez, entregando-lhe um papel meticulosamente dobrado. Estas são as regras da casa. O senhor Rodrigues espera que você as memorize até amanhã. Sozinha no quarto, Sofia desdobrou o papel com dedos trêmulos. A lista era extensa e detalhada. 1. Horários fixos para todas as refeições. Atrasos não serão tolerados. Proibido circular pela mansão após as 22h. 3. Acesso restrito a determinadas áreas da casa, especialmente o escritório particular. 4. Vestuário apropriado em todos os momentos. Nada de cores chamativas ou decotes. Proibido receber visitas sem autorização prévia. 6. Comunicação com a família apenas uma vez por semana, supervisionada. 7. Participação obrigatória em eventos sociais quando solicitado. A lista continuava, cada item mais controlador que o anterior. Sofia sentou-se na beira da cama king size, sentindo o peso de sua nova realidade. O quarto, embora luxuoso, parecia uma prisão dourada. Na manhã seguinte, exatamente às 7h, Sofia entrou na sala de jantar. Vicente já estava lá, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, lendo o jornal financeiro sem erguer os olhos quando ela entrou. Bom dia, ela arriscou, sua voz mais firme do que se sentia. Vejo que pelo menos é pontual, ele respondeu, ainda sem olhá-la. Sente-se. Temos assuntos a discutir. Sofia ocupou o lugar oposto ao dele na longa mesa de jantar. Uma empregada serviu café e um elaborado café da manhã, mas seu estômago estava fechado demais para apreciar a comida. Primeiro, Vicente. Começou finalmente baixando o jornal. Você precisa entender sua posição aqui. Este não é um casamento convencional. Você está aqui para cumprir um papel, nada mais. E qual seria esse papel exatamente? Sofia perguntou, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Os olhos verdes de Vicente se estreitaram perigosamente. Ser a esposa perfeita em público. A sociedade espera que um homem na minha posição seja casado,
e você servirá a esse propósito. Em troca, seus pais manterão sua liberdade e o pouco de dignidade que lhes resta. E em privado? Em privado, você não significa nada para mim, ele respondeu com frieza. Apenas mais um investimento, como tantos outros que possuo. As palavras a atingiram como facadas, mas Sofia manteve a postura ereta. Se sou apenas um investimento, por que tantas regras? Por que tanto controle? Vicente levantou-se abruptamente, sua figura imponente projetando uma sombra sobre ela. Porque tudo que me pertence deve funcionar com precisão. Não tolero imperfeições ou rebeldias em nenhum aspecto da minha vida. Naquele momento, algo dentro de Sofia se rebelou. Você pode ter comprado minha presença aqui, Sr. Rodrigues, mas não comprou minha alma. Um sorriso frio curvou os lábios dele. Sua alma não me interessa, Sra. Rodrigues, apenas sua obediência. O resto do café da manhã transcorreu em silêncio tenso. Sofia observava Vicente discretamente, tentando entender o que havia transformado um homem em alguém tão frio. Havia momentos em que captava algo em seus olhos, uma sombra de algo mais profundo que a simples indiferença que demonstrava. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelos jardins da mansão, uma das poucas áreas onde tinha permissão para circular livremente, Sofia encontrou a senhora Martinez cuidando das rosas. São lindas, comentou admirando as flores vermelhas. A governanta hesitou por um momento antes de responder. Eram as preferidas dela. Dela? Da senhora Beatriz, respondeu a governanta. E imediatamente seu rosto se fechou, como se tivesse dito algo proibido. Quem é Beatriz? Sofia perguntou, sentindo que havia tropeçado em algo importante. Não devo falar sobre isso, a senhora Martinez respondeu rapidamente, afastando-se com suas ferramentas de jardinagem. Sofia ficou parada entre as roseiras, uma nova compreensão começando a se formar em sua mente. Havia mais naquela história do que um simples acordo comercial. A frieza de Vicente, as regras excessivas, o nome sussurrado da misteriosa Beatriz, todas eram peças de um quebra-cabeça que ela precisava montar. Enquanto o sol se punha sobre a mansão, Sofia fez uma promessa a si mesma. Descobriria a verdade por trás daquelas paredes de mármore e do coração de gelo de seu marido. Não por vingança ou rebeldia, mas porque algo lhe dizia que aquela verdade poderia ser a chave para sua própria libertação. Do seu escritório, no segundo andar, Vicente observava sua nova esposa entre as roseiras, uma expressão enigmática em seu rosto normalmente impassível. Por um breve momento, uma memória antiga ameaçou surgir, mas ele a suprimiu rapidamente. Não podia se dar ao luxo de sentir. Não de novo. Não depois de tudo o que aconteceu. Após uma semana na mansão Rodrigues, Sofia começou a desenvolver uma rotina. As manhãs eram preenchidas com um café da manhã silencioso, na companhia distante de Vicente, seguido por longas horas vazias que ela tentava preencher, explorando as áreas permitidas da casa. As tardes eram dedicadas a aulas de etiqueta e comportamento social, impostas por Vicente através de uma instrutora particular, Madame Dupont, uma francesa rigorosa que parecia determinada a transformá-la em uma boneca de porcelana. Não, não, não! Exclamava Madame Dupont pela 10ª vez naquela tarde. A colher de sobremesa deve ser segurada com delicadeza, como uma pena, não como uma ferramenta de construção. Sofia suspirou, ajustando novamente sua postura. Estava cansada de aprender sobre talheres, tons de voz apropriados e a forma correta de se sentar em diferentes ocasiões sociais. Mas sabia que cada pequeno erro seria relatado a Vicente, e ela não queria dar a ele mais motivos para críticas. Durante uma pausa nas lições, Sofia aproveitou para observar as fotografias que decoravam uma das paredes do salão de estudos. Eram principalmente retratos em preto e branco da família Rodrigues, mostrando gerações de rostos austeros e poses formais. Em uma delas, porém, algo chamou sua atenção. Um Vicente mais jovem, provavelmente com seus 20 e poucos anos, sorrindo. Um sorriso genuíno, algo que ela jamais havia visto em seu rosto. Ao seu lado,
Uma jovem de beleza delicada retribuía o sorriso com igual intensidade. Madame Dupont, Sofia chamou hesitante. Quem é esta moça na foto com o Sr. Rodrigues? A instrutora aproximou-se rapidamente, seu rosto empalidecendo ao ver a imagem. Não deveria fazer perguntas sobre o passado, madame, não é apropriado. Mas antes que pudesse insistir, uma voz grave e irritada cortou o ar. O que está fazendo aqui? Vicente estava parado à porta, seu semblante mais sombrio que o habitual. Sofia não o havia ouvido chegar. Ele tinha o hábito perturbador de aparecer silenciosamente, como uma sombra. Estávamos apenas revisando as lições de hoje, madame. Dupont apressou-se em explicar, afastando-se da parede de fotografias. Esta sala está proibida a partir de agora, declarou Vicente, seu olhar fixo em Sofia. Senhora Martinez, remova todos estes quadros imediatamente. A governanta, que parecia materializar-se sempre que Vicente a chamava, começou prontamente a retirar as fotografias. Sofia observou, impotente, enquanto as imagens eram levadas uma a uma, incluindo aquela que havia despertado sua curiosidade. Quanto a você, Vicente dirigiu-se a Sofia. Quero vê-la no meu escritório em 10 minutos. O escritório de Vicente era seu santuário particular, um lugar onde Sofia nunca havia sido permitida antes. Quando entrou, exatamente 10 minutos depois, encontrou-o de pé junto à janela, uma postura que parecia ser sua preferida. Você tem demonstrado uma curiosidade inconveniente sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Ele começou sem se virar. São assuntos da família que agora também é minha, Sofia respondeu, reunindo coragem. Vicente virou-se bruscamente, seus olhos verdes faiscando de raiva. Você não é família. É uma transação comercial, nada mais. Então, por que se importa tanto com o que eu descubro sobre o passado? Ele atravessou a sala em passos largos, parando a centímetros dela. Porque o passado está morto e enterrado, e é melhor que continue assim. Havia algo em sua voz, uma nota de dor tão profunda que Sofia sentiu seu coração apertar, apesar de todo o ressentimento que nutria por ele. A moça da fotografia, ela arriscou. Era Beatriz, não era? O som daquele nome pareceu atingir Vicente como um golpe físico. Ele recuou apoiando-se em sua mesa, e por um momento, um breve momento, sua máscara de frieza vacilou. Nunca mais pronuncie esse nome, ele ordenou, mas sua voz estava rouca. Você não tem o direito. Ela era importante para você, Sofia continuou, incapaz de conter sua curiosidade. O que aconteceu com ela? Chega, Vicente explodiu, batendo com força na mesa. Você quer saber por que está aqui? Por que escolhi você entre todas as possíveis candidatas para quitar a dívida de seus pais? Sofia permaneceu, em silêncio, seu coração batendo acelerado. Porque você se parece com ela, ele revelou, cada palavra carregada de amargura. Mesmo os olhos, mesmo o sorriso inocente, mesma maldita capacidade de fazer perguntas que deveriam permanecer sem resposta. A revelação atingiu Sofia como um raio. Ela não era apenas uma garantia de dívida, era um fantasma vivo, uma lembrança constante de alguém que Vicente havia perdido. Mas eu não sou ela, Sofia respondeu suavemente. Não pode me punir por ser parecida com alguém que... Posso fazer o que quiser, ele cortou, recuperando sua compostura. Você é minha propriedade agora e sua única função é obedecer. Está dispensada. Sofia saiu do escritório com a cabeça girando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era mais complexa do que ela imaginava. Vicente não era apenas um homem frio e calculista, era um homem quebrado, usando sua fortuna e poder como escudo contra suas próprias emoções. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Sofia refletiu sobre tudo o que havia descoberto. A mansão guardava segredos mais profundos do que imaginava, e seu casamento era apenas a superfície de uma história muito mais antiga e dolorosa. Enquanto observava a lua através da janela, prometeu a si mesma que descobriria toda a verdade. Não apenas por curiosidade,
mas porque algo lhe dizia que essa verdade poderia ser a chave para derreter o coração congelado de Vicente Rodrigues. Os dias na mansão, Rodrigues seguiam uma rotina meticulosa, como um relógio suíço perfeitamente ajustado. Sofia, no entanto, começava a perceber pequenas rachaduras na fachada impenetrável de Vicente. Eram momentos fugazes, um olhar que durava uma fração de segundo a mais, uma hesitação quase imperceptível antes de dar uma ordem ríspida, um suspiro silencioso quando pensava que ninguém estava olhando. Numa tarde particularmente quente, Sofia decidiu arriscar-se além dos limites estabelecidos. Encontrou uma antiga biblioteca no terceiro andar, um cômodo que não constava na lista de áreas permitidas, mas que também não havia sido expressamente proibido. O cheiro de livros antigos e couro a envolveu assim que abriu a pesada porta de carvalho. As estantes se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes de todas as cores e tamanhos. Seus dedos deslizaram pelas lombadas, sentindo a textura do tempo impregnada em cada livro. Foi quando notou um álbum de fotografias, meio escondido entre dois grossos volumes de direito empresarial. Com o coração acelerado, Sofia pegou o álbum e se acomodou em uma poltrona de couro gasto. As primeiras páginas mostravam um Vicente jovem, sorridente, ao lado de uma moça que só podia ser Beatriz. Os dois pareciam felizes, despreocupados, tão diferentes da realidade atual que era difícil acreditar que se tratava da mesma pessoa. O que pensa que está fazendo? A voz de Vicente a sobressaltou. Ele estava parado à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Eu sinto muito. Sofia gaguejou, fechando o álbum apressadamente. Não sabia que esta área era proibida. Tudo nesta casa é proibido a menos que eu diga o contrário, ele rosnou, avançando e arrancando o álbum das mãos dela. Foi então que aconteceu. Ao puxar o álbum, Vicente desequilibrou-se ligeiramente, seu pé enroscando no tapete. Por instinto, Sofia se levantou para ampará-lo, suas mãos tocando os braços dele pela primeira vez desde o dia do casamento. O contato, embora breve, pareceu enviar uma corrente elétrica entre eles. Vicente recuou como se tivesse sido queimado, mas não antes que Sofia visse algo em seus olhos, uma mistura de surpresa, confusão e desejo. Não toque em mim, ele murmurou, mas sua voz não tinha a firmeza habitual. Desculpe, Sofia respondeu suavemente. Eu só queria ajudar. Por um momento ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de uma tensão diferente da habitual hostilidade. Vicente parecia lutar internamente, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Você não deveria estar aqui, ele finalmente disse, sua voz mais cansada do que zangada. Por que não? Sofia ousou perguntar. O que há de tão terrível nesta biblioteca que precisa ser escondido? Vicente passou a mão pelos cabelos, um gesto surpreendentemente humano para alguém tão controlado. Há coisas que é melhor deixar no passado, Sofia. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, e o som causou um estranho calor em seu peito. Mas o passado molda quem somos, ela argumentou gentilmente. Fugir dele não o fará desaparecer. Vicente a encarou longamente, como se a visse pela primeira vez. Você fala como ela, murmurou, quase para si mesmo. Antes que Sofia pudesse responder, ouviram passos se aproximando no corredor. A senhora Martinez apareceu à porta, parecendo aliviada ao encontrá-los. Senhor, o senhor Almeida chegou para a reunião, ela informou. Vicente pareceu despertar de um transe. Sim, claro. Estarei lá em um momento, respondeu, recompondo-se rapidamente. Voltando-se para Sofia, seu tom voltou a ser frio e distante. Você está proibida de entrar nesta biblioteca novamente. Entendido? Sofia assentiu, mas não pôde deixar de notar que, apesar das palavras duras, havia algo diferente no olhar dele. Uma fissura na armadura que ele tão cuidadosamente mantinha. Quando Vicente saiu, Sofia permaneceu na biblioteca por alguns minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. Algo havia mudado naquele breve momento de contato. Uma pequena rachadura havia se formado na muralha que Vicente erguera ao seu redor. Nos dias que se seguiram,
Sofia notou sutis mudanças no comportamento de Vicente. Ele ainda mantinha distância, ainda era frio na maioria das vezes. Mas ocasionalmente, ela o flagrava observando-a com uma expressão pensativa. As refeições, antes silenciosas e tensas, agora eram pontuadas por breves conversas sobre assuntos triviais. Uma semana após o incidente na biblioteca, Vicente surpreendeu Sofia ao convidá-la para acompanhá-lo em um evento de caridade. Era a primeira vez que ela sairia da mansão desde o casamento. Precisamos manter as aparências, ele explicou secamente. A sociedade espera ver o casal Rodrigues unido em eventos como este. Sofia assentiu, tentando conter a excitação de finalmente sair daquela prisão dourada. Enquanto se preparava para o evento, ajudada por uma equipe de maquiadores e estilistas contratados por Vicente, ela não pôde deixar de pensar no quão estranho era seu casamento. Um acordo comercial disfarçado de união, um homem atormentado pelo passado e uma mulher determinada a desvendar os mistérios que o cercavam. Quando desceu as escadas da mansão naquela noite, vestida em um elegante vestido azul noite, Sofia percebeu algo no olhar de Vicente que nunca havia visto antes. Uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que ele parecia lutar para esconder. "Você está adequada", ele comentou, oferecendo-lhe o braço mecanicamente. Sofia aceitou o braço, sentindo o calor do corpo dele mesmo através das camadas de tecido. "Obrigada", respondeu suavemente. "Espero não decepcioná-lo esta noite." Por um breve instante, Vicente pareceu querer dizer algo mais, mas se conteve. Em vez disso, guiou-a até a limusine que os aguardava. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, Sofia olhou pela janela, absorvendo as luzes e os sons da vida além dos muros da mansão. Ao seu lado, Vicente mantinha-se em silêncio, mas ela podia sentir a tensão emanando dele. Esta noite, pensou Sofia, seria o primeiro teste real de seu casamento. Uma chance de mostrar a Vicente que ela poderia ser mais do que uma prisioneira em sua casa. Poderia ser uma parceira, talvez até uma aliada. E quem sabe, com o tempo, algo mais. O que Sofia não sabia era que aquela noite guardava surpresas que mudariam o curso de sua relação com Vicente para sempre, trazendo à tona segredos há muito enterrados e emoções que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O salão de festas do Hotel Palácio brilhava com a luz de 1000 cristais, refletindo nas joias e taças de champanhe da elite da cidade. Sofia sentiu todos os olhares se voltarem para ela e Vicente no momento em que entraram. Sussurros e olhares curiosos os seguiam enquanto atravessavam o salão. "Sorria", Vicente murmurou, sua mão firme nas costas dela. "Estamos sendo observados." Sofia obedeceu, exibindo um sorriso praticado que não alcançava seus olhos. Ela podia sentir a tensão no corpo de Vicente, como se cada passo entre a multidão fosse uma provação. "Vicente, meu caro", uma voz estrondosa se sobressaiu. Um homem corpulento de meia-idade se aproximou, acompanhado por uma mulher elegante. "Então os rumores eram verdadeiros. Você finalmente se casou." "Augusto", Vicente cumprimentou com um aceno de cabeça. "Sim, as notícias viajam rápido. E não nos apresenta sua adorável esposa?" A mulher ao lado de Augusto perguntou, seus olhos examinando Sofia de cima a baixo. "Claro", Vicente respondeu, seu tom polido, mas frio. "Sofia, estes são Augusto e Mariana Almeida. Augusto é um dos meus principais parceiros de negócios." Sofia estendeu a mão, lembrando-se das lições de etiqueta. "É um prazer conhecê-los." "O prazer é todo nosso, querida." Mariana respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. "Devemos confessar que estávamos todos curiosos para conhecer a mulher que finalmente capturou o coração do solteiro mais cobiçado da cidade." Sofia sentiu Vicente enrijecer ao seu lado. "Sofia e eu preferimos manter nossa vida privada." "Privada?" Ele respondeu secamente. "Ah, mas vocês devem nos contar como se conheceram." Mariana insistiu, ignorando o tom de Vicente. "Foi um romance relâmpago?" Antes que Vicente pudesse responder, Sofia interviu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma.
Na verdade, foi bastante inesperado. Ela começou, sua voz suave, mas firme. Às vezes o amor nos encontra nos lugares mais improváveis, não é mesmo? Vicente a olhou, uma mistura de surpresa e algo indefinível em seus olhos. Por um momento o tempo pareceu congelar entre eles. Bem, isso é encantador, Augusto comentou, quebrando o silêncio. Vicente, precisamos discutir aquele negócio em Minas. Podemos ter uma palavrinha em particular? Vicente hesitou, seus olhos ainda fixos em Sofia. Claro, ele finalmente respondeu. Voltando-se para ela, acrescentou em voz baixa. Comporta-se. Enquanto os homens se afastavam, Mariana enlaçou o braço de Sofia. Venha, querida. Vou apresentá-la às outras esposas. Elas estão loucas para conhecê-la. Sofia foi guiada até um grupo de mulheres, todas impecavelmente vestidas e maquiadas. Suas expressões variavam entre curiosidade e inveja mal disfarçada. Então, Sofia, uma delas começou, seu tom adocicado escondendo uma ponta de malícia. Como é ser a senhora Rodrigues? Vicente sempre foi tão reservado. Sofia respirou fundo, lembrando-se de manter a compostura. É uma experiência única, ela respondeu diplomaticamente. Vicente é um homem complexo, mas fascinante. Ah, imaginamos, outra mulher comentou. Especialmente considerando o passado dele. Deve ser difícil viver à sombra de um grande amor perdido. O coração de Sofia acelerou. Perdão? A mulher pareceu perceber que havia falado demais, mas Mariana interveio, seus olhos brilhando com malícia. Oh, querida, você não sabia? O trágico romance de Vicente com Beatriz foi o assunto da cidade por anos. Sofia sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela sabia que havia uma história por trás da frieza de Vicente, mas ouvir confirmação de estranhos era desconcertante. Eu não gosto de discutir a vida pessoal do meu marido, Sofia conseguiu dizer, sua voz tremendo, ligeiramente. Claro, claro, Mariana respondeu, mas seu sorriso era predatório. Mas você deve saber, não é? Sobre o acidente, sobre como Vicente mudou depois disso. Sofia estava prestes a responder quando sentiu uma mão em seu ombro. Vicente havia retornado, seu rosto uma máscara de fúria contida. Acho que já. Chega de fofocas por hoje, senhoras, ele disse, sua voz cortante como gelo. Se nos dão licença, minha esposa e eu temos outros convidados para cumprimentar. Ele guiou Sofia para longe do grupo, sua mão firme em suas costas. Quando estavam a uma distância segura, Vicente a encarou, seus olhos verdes faiscando de raiva. O que elas disseram a você? Ele exigiu. Sofia hesitou, dividida entre o medo da reação dele e a necessidade de saber a verdade. Elas mencionaram Beatriz, ela finalmente respondeu, e um acidente. Vicente fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo dor física. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade em seu olhar que Sofia nunca havia visto antes. Não aqui, ele murmurou. Vamos embora. O trajeto de volta à mansão foi tenso e silencioso. Sofia podia sentir a tempestade de emoções emanando de Vicente, que olhava fixamente pela janela, seus punhos cerrados sobre os joelhos. Quando finalmente chegaram, Vicente a conduziu diretamente para seu escritório, um lugar onde Sofia raramente tinha permissão para entrar. Ele serviu-se de uma dose generosa de uísque antes de se voltar para ela. O que você quer saber? Ele perguntou, sua voz rouca. Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Tudo, ela respondeu simplesmente. Vicente a encarou longamente, como se estivesse tomando uma decisão crucial. Então, com um suspiro pesado, ele começou a falar. Beatriz era tudo para mim, ele disse, sua voz carregada de emoção. Nos conhecemos na faculdade. Ela era brilhante, compassiva, cheia de vida. Ela me fez acreditar que eu poderia ser mais do que apenas o herdeiro dos Rodrigues. Ele fez uma pausa tomando um gole de sua bebida antes de continuar. Estávamos noivos, prestes a nos casar, quando aconteceu o acidente. Um motorista bêbado. Ela morreu instantaneamente. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos,
comovida pela dor evidente na voz de Vicente. Depois disso, eu me perdi, ele continuou. Mergulhei no trabalho, construí um império, mas por dentro, eu estava morto. E então você descobriu sobre meus pais e a dívida, Sofia concluiu suavemente. Vicente assentiu, seus olhos encontrando os dela. Quando vi sua foto, você se parecia tanto com ela. Eu pensei que poderia ser uma segunda chance, uma forma de corrigir o passado. Mas eu não sou ela, Sofia disse, dando um passo em sua direção. Não, Vicente concordou, sua voz um sussurro. Você não é. Você é você. Naquele momento, algo mudou entre eles. A barreira que Vicente havia erguido por tantos anos começou a desmoronar. Sem pensar, Sofia estendeu a mão, tocando o rosto dele suavemente. Vicente fechou os olhos ao sentir o toque dela, uma única lágrima escapando e deslizando por sua bochecha. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de medo e esperança em seu olhar. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, sua voz trêmula. Não sei como sentir novamente. Sofia deu mais um passo em sua direção, eliminando a distância entre eles. Podemos aprender juntos, ela sussurrou. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, algo novo começou a nascer na mansão Rodrigues. Uma conexão frágil, tecida com fios de dor compartilhada e esperança hesitante. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de obstáculos e segredos não revelados, mas pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Sofia sentiu que havia uma chance real de quebrar as correntes que os prendiam ao passado. Os dias que se seguiram à noite do evento de caridade trouxeram mudanças sutis, mas significativas, à dinâmica entre Sofia e Vicente. O gelo que antes dominava suas interações começou a derreter lentamente, dando lugar a uma cautela mútua, como se ambos estivessem testando um terreno desconhecido. Numa manhã particularmente ensolarada, Sofia decidiu arriscar-se. Encontrou Vicente em seu habitual lugar à mesa do café da manhã, concentrado em seu tablet enquanto lia as notícias do dia. Bom dia, ela disse, sentando-se em frente a ele. Pensei que talvez pudéssemos dar um passeio pelos jardins hoje. O tempo está agradável. Vicente ergueu os olhos, surpreso com a sugestão. Por um momento, Sofia temeu que ele fosse recusar bruscamente, como faria antes. Mas algo em sua expressão mudou, suavizando-se quase imperceptivelmente. Eu tenho uma videoconferência em 1 hora, ele respondeu hesitante. Mas talvez mais tarde. Sofia sentiu uma onda de esperança. Claro, quando for conveniente para você. O resto do café da manhã transcorreu em um silêncio menos tenso que o habitual. Sofia notou que Vicente ocasionalmente a observava por cima de seu tablet. Seu olhar uma mistura de curiosidade e algo que ela não conseguia definir completamente. Horas mais tarde, para sua surpresa, Vicente a encontrou no salão principal. Ainda está interessada naquele passeio? Ele perguntou, sua voz tentando soar casual, mas traindo uma ponta de nervosismo. Sofia sorriu, levantando-se imediatamente. Claro que sim. Os jardins da mansão Rodrigues eram verdadeiramente impressionantes. Um oásis de verde e cores em meio à agitação da cidade. Enquanto caminhavam lado a lado, Sofia notou que Vicente parecia mais relaxado do que nunca havia visto. Estes jardins, ele começou quebrando o silêncio, foram projetados pela minha avó. Ela tinha uma paixão por botânica. São lindos, Sofia comentou genuinamente impressionada. Ela deve ter sido uma mulher notável. Vicente assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Ela era forte, determinada. Construiu metade do Império Rodrigues ao lado do meu avô, embora poucos saibam disso. Sofia absorveu a informação, percebendo que era a primeira vez que Vicente compartilhava algo pessoal sobre sua família voluntariamente. Eles pararam perto de um pequeno lago ornamental, observando os peixes koi que nadavam preguiçosamente. Sofia reuniu coragem e decidiu arriscar uma pergunta mais pessoal. Vicente, ela começou suavemente, sobre o que você me contou naquela noite. Sobre Beatriz. Ela viu os ombros dele se tensionarem imediatamente, mas continuou.
Eu queria que você soubesse que sinto muito pela sua perda e que, bem, se algum dia quiser falar sobre isso, estou aqui para ouvir. Vicente ficou em silêncio por longos momentos, seu olhar fixo na água. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Por muito tempo, ele disse lentamente, pensei que falar sobre ela, lembrar, só traria mais dor. Mas talvez você esteja certa. Talvez seja a hora de começar a lembrar. Sofia sentiu seu coração acelerar. Era mais abertura do que ela esperava. Cautelosamente ela estendeu a mão, tocando levemente o braço dele. Quando estiver pronto, ela disse suavemente. Vicente olhou para a mão dela em seu braço e, por um momento, Sofia temeu ter ido longe demais. Mas então, para sua surpresa, ele cobriu a mão dela com a sua, apertando-a gentilmente. Obrigado, ele murmurou, sua voz quase um sussurro. Eles permaneceram assim por alguns instantes, o contato físico transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Uma ponte invisível havia sido construída, frágil ainda, mas promissora. O resto do passeio foi pontuado por conversas leves sobre os diferentes tipos de plantas no jardim, as memórias de infância de Vicente naquele lugar e até mesmo alguns planos hesitantes para possíveis melhorias. Ao retornarem à mansão, Sofia sentia-se leve, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Vicente, por sua vez, parecia mais relaxado do que ela jamais o vira. Isso foi agradável, ele comentou, parecendo quase surpreso. Eram suas próprias palavras. Sofia sorriu. Sim, foi mesmo. Talvez possamos fazer isso mais vezes. Vicente hesitou por um momento, então assentiu lentamente. Eu gostaria disso. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Sofia refletiu sobre os eventos do dia. A mudança em Vicente era sutil, mas inegável. O homem frio e distante que a havia recebido meses atrás estava lentamente dando lugar a alguém mais humano, mais vulnerável. Mas enquanto se sentia esperançosa com esse progresso, Sofia também não podia ignorar a complexidade da situação. Ela estava, afinal, começando a desenvolver sentimentos por um homem que a havia praticamente comprado, um homem ainda atormentado pelo fantasma de um amor perdido. Do outro lado da mansão, Vicente estava em seu escritório, um copo de uísque, intocado à sua frente. Seus pensamentos estavam em turbilhão, divididos entre o passado que não o deixava e o presente que, pela primeira vez em anos, oferecia uma faísca de esperança. Ele pegou uma foto emoldurada de Beatriz, escondida em uma gaveta de sua escrivaninha. Olhando para o rosto sorridente da mulher que um dia amou, Vicente sentiu uma mistura de saudade e culpa. O que eu estou fazendo, Bea? Ele murmurou para a foto. Como posso seguir em frente quando ainda sinto que estou traindo você? Mas mesmo enquanto lutava com esses sentimentos conflitantes, Vicente não podia negar que algo estava mudando dentro dele. A presença de Sofia, sua gentileza e paciência, estavam lentamente derretendo o gelo que ele havia construído ao redor de seu coração. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de obstáculos emocionais e segredos não revelados. Mas, naquela noite, tanto Sofia quanto Vicente foram dormir com uma sensação que não experimentavam há muito tempo: esperança. À medida que a lua se erguia sobre a mansão Rodrigues, lançando sombras suaves pelos jardins que haviam testemunhado o início dessa mudança, o ar parecia carregado de possibilidades. O futuro, antes tão rigidamente definido pelos termos de um contrato frio, agora se abria em direções inesperadas, prometendo que, talvez, houvesse mais na vida do que dor e obrigações. E assim, com passos hesitantes, Sofia e Vicente começavam a escrever um novo capítulo em suas vidas, um que nenhum dos dois poderia ter previsto quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente à mansão Rodrigues. Os passeios pelos jardins tornaram-se mais frequentes, as refeições menos tensas
E, ocasionalmente, Vicente e Sofia se pegavam conversando sobre assuntos além das formalidades habituais. No entanto, como uma tempestade se formando no horizonte, a calmaria aparente escondia turbulências emocionais profundas em ambos. Numa tarde particularmente agitada, Sofia encontrou Vicente em seu escritório, imerso em uma ligação tensa. Ela hesitou à porta, mas ele gesticulou para que entrasse, sua expressão uma mistura de frustração e preocupação. Não, isso é inaceitável, ele dizia ao telefone, sua voz cortante. Preciso desses contratos assinados até o final da semana, ou o negócio está cancelado. Encerrando a chamada abruptamente, Vicente soltou um suspiro pesado, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de vulnerabilidade. Está tudo bem? Sofia perguntou cautelosamente. Vicente a encarou como se tivesse esquecido momentaneamente de sua presença. Problemas nos negócios, ele respondeu secamente. Nada com que você precise se preocupar. Sofia sentiu uma pontada de mágoa com a resposta brusca, mas decidiu persistir. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Tenho formação em administração, lembra? Por um momento, Vicente pareceu surpreso, como se a ideia de Sofia ter habilidades além de ser sua esposa de fachada nunca tivesse lhe ocorrido. Então, para surpresa dela, ele hesitou antes de falar. Na verdade, talvez você possa dar uma olhada nesses relatórios. Um olhar fresco pode ajudar. Sofia sentiu uma onda de excitação ao ser incluída, mesmo que minimamente, na vida profissional de Vicente. Sentando-se à sua frente, ela começou a examinar os documentos que ele lhe entregou. Horas se passaram enquanto discutiam estratégias e analisavam números. Sofia ficou impressionada com a sagacidade nos negócios de Vicente, enquanto ele, por sua vez, surpreendeu-se com a perspicácia e as ideias inovadoras dela. Isso é realmente impressionante, Vicente comentou, olhando para Sofia com um novo respeito. Onde você aprendeu tudo isso? Sofia sorriu, um misto de orgulho e melancolia em sua voz. Meu pai me ensinou muito antes. Bem, antes de tudo isso. Ele era um homem brilhante nos negócios antes de cometer aqueles erros. Menção aos pais de Sofia trouxe de volta a atenção ao ambiente. Vicente se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira, o peso de seu acordo matrimonial pairando pesadamente entre eles. Sofia, Ele começou, sua voz traindo uma rara incerteza. Sobre o nosso arranjo. Eu sei que não tem sido fácil para você. Sofia sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que Vicente abordava diretamente a natureza de seu casamento desde a noite da revelação sobre Beatriz. Não tem sido fácil para nenhum de nós, eu acho, ela respondeu suavemente. Vicente assentiu, seus olhos verdes fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. As coisas mudaram desde que você chegou aqui. Eu mudei. E acho que talvez seja hora de reconsiderarmos alguns termos do nosso acordo. Sofia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seria possível que Vicente estivesse considerando dar a ela mais liberdade? Ou talvez algo mais? Antes que pudesse responder, no entanto, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. A senhora Martinez entrou, seu rosto normalmente impassível contorcido de preocupação. Senhor Rodrigues, perdoe a intromissão, mas há uma chamada urgente para a senhora, ela disse, voltando-se para Sofia. É sobre seus pais. O mundo de Sofia pareceu congelar. Seus pais, que ela mal tinha permissão de contatar desde o casamento. O que poderia ter acontecido? Com mãos trêmulas, ela pegou o telefone que a senhora Martinez lhe estendia. A voz do outro lado da linha era de seu pai, embargada e desesperada. Sofia, minha filha, sua mãe, ela está muito doente. Os médicos, eles não sabem se ela vai... As palavras de seu pai se perderam em meio aos soluços. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela se voltou para Vicente, lágrimas se formando em seus olhos. Minha mãe está morrendo, ela conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro. Eu preciso vê-la. Por favor. Vicente ficou imóvel por um momento, seu rosto uma máscara, indecifrável.
Sofia podia ver o conflito em seus olhos, a luta entre o homem frio e controlador que ele havia sido e o homem que estava lentamente emergindo nas últimas semanas. Finalmente, ele assentiu. Vá, farei os arranjos necessários. Sofia mal teve tempo de processar a súbita mudança de eventos. Em poucas horas, estava em um avião particular rumo à sua cidade natal, deixando para trás uma mansão repleta de emoções não resolvidas e um marido cujas últimas palavras antes de sua partida ecoavam em sua mente. Volte para mim, Vicente, havia dito, sua voz carregada de uma emoção que ela nunca ouvira antes. Prometa que vai voltar. Enquanto o avião cortava as nuvens, Sofia se viu dividida entre o medo pelo estado de sua mãe e a confusão sobre seus sentimentos por Vicente. O homem que a havia praticamente comprado agora implorava por seu retorno. Como as coisas haviam mudado tão drasticamente. De volta à mansão, Vicente caminhava inquieto em seu escritório, um copo de uísque intocado em sua mão. A partida repentina de Sofia o deixara desorientado, expondo sentimentos que ele não estava preparado para enfrentar. Pegando novamente a foto de Beatriz, ele murmurou: "O que estou fazendo, Bea? Como posso estar sentindo isso de novo? E por alguém que eu comprei?" A culpa, o desejo e o medo se misturavam em seu peito, criando uma tempestade emocional que ameaçava derrubar todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Enquanto isso, em uma cidade distante, Sofia segurava a mão de sua mãe em um quarto de hospital, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. O bip constante das máquinas era um lembrete cruel da fragilidade da vida e de como as coisas podiam mudar em um instante. Naquela noite, tanto Sofia quanto Vicente enfrentavam suas próprias tempestades internas, separados fisicamente, mas unidos por um vínculo que se fortalecia a cada dia, desafiando todas as expectativas e convenções. A jornada que começara como um frio acordo comercial estava se transformando em algo muito mais profundo e complicado. E à medida que a noite avançava, ambos se perguntavam o que o futuro reservava e se teriam a coragem de enfrentá-lo juntos. Os dias se arrastavam no hospital, onde a mãe de Sofia lutava pela vida. O quarto asséptico, com suas paredes brancas e o constante bip das máquinas, tornou-se o novo mundo de Sofia. Ela passava horas sentada ao lado da cama, segurando a mão frágil de sua mãe, relembrando momentos de sua infância e adolescência, antes que tudo desmoronasse. "Lembra quando você me ensinou a fazer torta de maçã, mãe?" Sofia sussurrou, acariciando os cabelos grisalhos de Helena. "Você disse que era o segredo para conquistar o coração de qualquer pessoa. Mal sabia eu que um dia isso se tornaria tão complicado." Seu pai, Antônio, era uma sombra do homem que ela conhecera. Envelhecido pelo peso da culpa e da preocupação, ele alternava entre longos silêncios e explosões de remorso. "Eu sinto muito, Sofia," ele repetia, sua voz embargada. "Tudo isso é minha culpa. Se eu não tivesse sido tão ganancioso, tão cego." Sofia tentava confortá-lo, mas a verdade é que uma parte dela ainda guardava ressentimento. Como seus pais puderam colocá-la naquela situação? Como puderam tratá-la como uma mercadoria a ser negociada? Enquanto isso, a quilômetros de distância, a mansão Rodrigues parecia estranhamente vazia, sem a presença de Sofia. Vicente se pegava vagando pelos corredores, parando ocasionalmente no quarto dela, tocando os objetos que ela deixara para trás, como se pudesse sentir sua presença através deles. Uma noite, incapaz de dormir, ele se viu no jardim, sentado no banco onde ele e Sofia haviam conversado tantas vezes nas últimas semanas. O perfume das rosas, as favoritas de Beatriz, pairava no ar, trazendo à tona memórias e emoções há muito reprimidas. "O que você diria se pudesse me ver agora, Bea?" Vicente murmurou para a noite. "Você ficaria desapontada comigo? Ou me incentivaria a seguir em frente?" A resposta, é claro, não veio. Mas naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, Vicente começou a enfrentar verdades que havia evitado por anos. Ele percebeu que seu luto por Beatriz, por mais genuíno que fosse, havia se transformado em uma desculpa para se manter distante do mundo,
para evitar se machucar novamente. E Sofia havia chegado como uma tempestade em sua vida organizada e controlada. No início, ele a vira apenas como um lembrete doloroso do passado, uma forma de punir a si mesmo e aos outros. Mas agora, a ausência dela revelava uma verdade que ele não podia mais negar. Ela havia se tornado importante para ele, não como um substituto para Beatriz, mas como alguém único e valioso por si só. De volta ao hospital, Sofia recebia uma ligação inesperada. Era a senhora Martinez. Senhora Sofia. A voz normalmente impassível da governanta soava preocupada. Perdoe-me a intromissão, mas o senhor Rodrigues não está bem. Sofia sentiu seu coração apertar. O que houve? Ele não está comendo. Direito, quase não dorme. Passa horas trancado no escritório ou vagando pelos jardins no meio da noite. Eu nunca o vi assim antes. A notícia deixou Sofia dividida. Por um lado, estava profundamente preocupada com Vicente. Por outro, sentia uma pontada de esperança. Será que sua ausência o afetava tanto assim? Obrigada por me avisar, senhora. Martínez, Sofia respondeu, sua mente em turbilhão. Por favor, cuide dele. Desligando o telefone, Sofia se viu em um dilema emocional. Sua mãe precisava dela aqui, mas seu coração ansiava por retornar à mansão, por ver Vicente, por entender o que estava acontecendo entre eles. Naquela noite, sentada na sala de espera do hospital, enquanto seu pai finalmente conseguia dormir. Um pouco, Sofia refletia sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em tão pouco tempo. Há alguns meses, ela era apenas uma jovem comum, com sonhos e aspirações simples. Agora, ela era a esposa de um dos homens mais poderosos do país, presa em um casamento que começara como uma transação comercial, mas que lentamente se transformava em algo mais. No que você se meteu, Sofia? Ela murmurou para si mesma, observando seu reflexo cansado na janela do hospital. Os dias se passaram e, lentamente, o estado de saúde de Helena começou a melhorar. Os médicos falavam em recuperação, milagrosa e força de vontade extraordinária. Para Sofia, cada pequeno progresso era uma bênção, um alívio do peso que carregava. Numa tarde ensolarada, enquanto sua mãe dormia pacificamente, Sofia recebeu uma mensagem que fez seu coração saltar. Era de Vicente. Espero que sua mãe esteja melhor. Sinto sua falta. A mansão não é a mesma sem você. Por favor, volte logo. As palavras, tão simples e diretas, continham uma vulnerabilidade que Sofia jamais esperara ver em Vicente. Ela releu a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Naquele momento, olhando para sua mãe, adormecida e pensando no homem que a esperava a quilômetros de distância, Sofia percebeu que estava em uma encruzilhada. O que começara como um acordo forçado havia se transformado em algo mais profundo, mais complexo. Ela não podia mais negar os sentimentos que cresciam em seu coração, mas também não podia ignorar a história complicada que os trouxera até ali. Com lágrimas nos olhos, Sofia tomou uma decisão. Era hora de enfrentar a verdade, de ter uma conversa honesta com Vicente, de entender o que realmente estava acontecendo entre eles. Mas antes, ela precisava fazer as pazes com seu passado, com seus pais, com as escolhas que a levaram até ali. Enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas pelo quarto do hospital, Sofia começou a planejar seu retorno à mansão Rodrigues. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de conversas dolorosas e verdades incômodas. Mas pela primeira vez, desde que tudo começara, ela sentia que estava no controle de seu destino. A jornada que começara com medo e resignação agora se abria para possibilidades que ela nunca imaginou. E mesmo com todas as incertezas, Sofia estava determinada a enfrentar o que viesse, de cabeça erguida e coração aberto. O sol da tarde lançava sombras longas sobre a mansão Rodrigues quando o carro de Sofia cruzou os portões imponentes. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e expectativa, tomando conta de seu ser. Após semanas cuidando de sua mãe, que agora se recuperava em casa, Sofia finalmente retornava para enfrentar o que havia deixado para trás.
Vicente estava de pé na entrada, sua postura rígida, contrastando com a emoção mal contida em seus olhos. Quando Sofia desceu do carro, houve um momento de hesitação entre eles, como se ambos não soubessem exatamente como agir. "Bem-vinda de volta", Vicente disse finalmente, sua voz rouca. Sofia deu um passo à frente, impulsivamente abraçando-o. Por um instante, Vicente ficou tenso, mas logo relaxou, seus braços envolvendo-a com uma força surpreendente. "Senti sua falta", ela sussurrou, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Quando se separaram, havia uma nova energia entre eles, carregada de possibilidades não ditas. "Como está sua mãe?", Vicente perguntou, guiando-a para dentro. "Melhor", Sofia respondeu. "Os médicos estão otimistas. Ela perguntou por você, sabia?" Vicente pareceu surpreso. "Por mim?", Sofia assentiu. "Ela queria agradecer por você ter me deixado ir. Bem, ela quer te conhecer propriamente um dia." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. A menção à família de Sofia era um lembrete doloroso das circunstâncias que os uniram inicialmente. Já no escritório de Vicente, longe dos olhares curiosos dos empregados, a tensão entre eles era palpável. "Vicente", Sofia começou, reunindo coragem. "Precisamos conversar sobre nós, sobre este arranjo, sobre tudo." Ele assentiu lentamente, servindo-se de um copo de uísque antes de se sentar. "Você está certa. As coisas mudaram, não é?" Sofia sentou-se de frente. Para ele, suas mãos entrelaçadas em seu colo. "Sim, mudaram. Quando vim para cá era uma prisioneira. Agora não sei mais o que sou." Vicente a observou por um longo momento, seus olhos verdes intensos. "Você se tornou essencial, Sofia. Sua ausência me fez perceber o quanto você significa para mim." O coração de Sofia acelerou com essas palavras. "Vicente, eu também sinto algo por você. Mas não posso ignorar como tudo começou. A dívida, o acordo forçado." Vicente se levantou abruptamente, caminhando até a janela. "Eu fui um tolo, Sofia. Um tolo amargo e vingativo. Usar você para punir seus pais, para preencher o vazio que Beatriz deixou, foi errado em tantos níveis." Ele se virou para encará-la, sua expressão uma mistura de arrependimento e determinação. "Quero desfazer o acordo. Você é livre para ir se quiser. A dívida de seus pais está perdoada independente da sua decisão." Sofia sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. "Vicente, Mas", ele continuou, sua voz tremendo ligeiramente, "eu espero que você escolha ficar. Não por obrigação, não por um contrato, mas porque talvez possamos construir algo real juntos." Lágrimas se formaram nos olhos de Sofia. A oferta de liberdade, tão sonhada nos primeiros dias de seu cativeiro, agora vinha acompanhada de um convite inesperado para ficar. "Há tanto entre nós", ela disse suavemente. "Tanta dor, tantos segredos." Vicente se aproximou, ajoelhando-se diante dela e tomando suas mãos nas dele. "Então vamos enfrentar tudo isso juntos, sem mais segredos, sem mais jogos, apenas nós, começando de novo." Sofia olhou profundamente nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade e a esperança que ele tentava tão desesperadamente esconder. "Tudo bem", ela sussurrou. "Vamos começar pelo começo. Me conte sobre Beatriz. Tudo." Vicente fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que Sofia nunca tinha visto antes. "Beatriz era luz", ele começou, sua voz carregada de emoção. "Nos conhecemos na faculdade. Ela estudava arte, eu administração. Éramos tão diferentes, mas nos completávamos perfeitamente." À medida que a noite avançava, Vicente desvelou sua história com Beatriz. Falou sobre o namoro apaixonado, os planos para o futuro, o noivado feliz. E então, com a voz embargada, contou sobre a noite fatídica do acidente. "Foi minha culpa", ele confessou, lágrimas finalmente escapando. "Tínhamos discutido. Eu estava focado demais no trabalho, negligenciando nosso relacionamento. Ela saiu, dirigindo transtornada. Se eu tivesse ido atrás dela,
Sofia o abraçou instintivamente, sentindo as lágrimas dele molharem seu ombro. Não foi sua culpa, Vicente. Acidentes acontecem. Depois disso, ele continuou, me tornei outra pessoa. Frio, calculista, determinado a construir um império que pudesse preencher o vazio que ela deixou. Mas nada adiantou. Sofia afastou-se gentilmente, segurando o rosto dele entre suas mãos. E agora? O que você sente agora? Vicente a encarou, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de medo e esperança. Agora eu sinto que talvez pela primeira vez em anos eu possa respirar novamente. E é graças a você, Sofia. Naquele momento, como se uma força maior os impelisse, seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona emocional. Isso não resolve tudo, Sofia disse baixinho. Ainda temos muito a conversar, muito a resolver. Vicente assentiu. Eu sei, mas estou disposto a tentar se você estiver. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança. Estou. Vamos tentar juntos. Enquanto a noite caía sobre a mansão Rodrigues, Sofia e Vicente permaneceram no escritório, conversando, rindo e às vezes chorando. Havia ainda um longo caminho pela frente, cicatrizes para serem curadas e confiança para ser reconstruída. Mas naquela noite, sob o céu estrelado que brilhava através da janela, eles deram o primeiro passo em direção a um futuro que pela primeira vez parecia cheio de possibilidades. O amor que nascera das cinzas de um acordo frio começava a florescer, prometendo transformar a mansão que uma vez fora uma prisão em um verdadeiro lar. As semanas que se seguiram à conversa no escritório trouxeram mudanças palpáveis à mansão Rodrigues. O ar pesado de segredos e ressentimentos começou a se dissipar, dando lugar a uma atmosfera de cautivante expectativa. Sofia e Vicente, embora ainda navegando por águas desconhecidas, estavam determinados a reconstruir sua relação sobre bases mais sólidas. Uma manhã ensolarada, encontrou o casal no jardim, compartilhando um café da manhã tranquilo. Vicente, com uma xícara de café nas mãos, observava Sofia com um misto de admiração e incerteza. Estava pensando, ele começou hesitante, talvez seja a hora de você ter um papel mais ativo nos negócios da família. Sofia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sério, pensei que você preferisse manter sua vida profissional separada. Vicente deu de ombros, um sorriso tímido brincando em seus lábios. As coisas mudaram. Você provou ser mais do que capaz naquela noite em que revisamos os contratos juntos. Além disso, ele acrescentou, seu tom ficando mais sério, se vamos construir uma vida juntos, quero que seja como parceiros em todos os aspectos. O coração de Sofia acelerou com essas palavras. Era mais do que ela jamais esperara ouvir. Dele, eu adoraria, ela respondeu sorrindo. Por onde começamos? Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou de cabeça no mundo dos negócios Rodrigues. Vicente a introduziu às complexidades do império que havia construído, desde as operações diárias até as estratégias de longo prazo. Para sua surpresa, ele descobriu que apreciava ter Sofia ao seu lado nas reuniões. Sua perspectiva fresca, muitas vezes oferecendo soluções inovadoras para problemas antigos. Uma tarde, após uma reunião particularmente bem-sucedida com investidores internacionais, Vicente puxou Sofia para um abraço espontâneo. Você foi incrível lá dentro. Ele murmurou, seu rosto enterrado nos cabelos dela. Sofia riu, sentindo-se leve e realizada. Nós fomos incríveis, ela corrigiu. Formamos uma boa equipe, não é? Vicente se afastou ligeiramente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Sim, formamos, ele concordou suavemente, antes de capturar seus lábios em um beijo apaixonado. Enquanto sua parceria nos negócios florescia, o relacionamento pessoal deles também evoluía. As noites agora eram frequentemente passadas conversando até tarde, compartilhando histórias de infância, sonhos para o futuro e, às vezes, enfrentando os fantasmas do passado juntos. Uma noite, enquanto estavam deitados no sofá da sala,
De estar, Sofia finalmente reuniu coragem para abordar um assunto delicado. Vicente, ela começou, sua voz suave. Acho que está na hora de visitar meus pais. Ela sentiu o corpo dele enrijecer ligeiramente ao seu lado. Seus pais, ele repetiu, sua voz neutra. Sofia se sentou encarando-o. Sim, eles são parte da minha vida, Vicente. E se vamos realmente seguir em frente, precisamos enfrentar isso também. Vicente ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Finalmente, ele assentiu lentamente. Você está certa. Não será fácil, mas você tem razão. Precisamos fazer isso. O dia da visita chegou mais rápido do que qualquer um deles esperava. O carro serpenteava pelas ruas familiares da cidade natal de Sofia, a tensão palpável entre o casal. Quando finalmente pararam em frente à modesta casa dos Mendes, Vicente tomou a mão de Sofia, apertando-a gentilmente. Estamos juntos nisso, ele disse, sua voz firme apesar do nervosismo evidente em seus olhos. Sofia sorriu, grata por seu apoio. Juntos, ela concordou. Os momentos iniciais foram, como esperado, tensos e desconfortáveis. Antônio Mendes mal conseguia olhar nos olhos de Vicente, a culpa e a vergonha evidentes em sua postura curvada. Helena, ainda pálida de sua recente internação, observava o casal, com uma mistura de curiosidade e apreensão. Foi Sofia quem finalmente quebrou o gelo, compartilhando histórias de seu trabalho conjunto nos negócios Rodrigues. Aos poucos, a atmosfera começou a relaxar. Vicente, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, encontrou-se engajado em uma conversa animada com Antônio sobre estratégias de mercado. Mais tarde, enquanto os homens continuavam sua discussão, Sofia ajudava, sua mãe na cozinha. Ele mudou. Helena comentou baixinho, observando Vicente pela porta da cozinha. Ou talvez sempre tenha sido assim, e nós apenas não pudemos ver além de nossas próprias preocupações. Sofia sorriu, seguindo o olhar de sua mãe. Ele está tentando, mãe. Nós dois estamos. Helena tomou as mãos da filha nas suas. Você o ama, não é? A pergunta pegou Sofia de surpresa, mas a resposta veio facilmente aos seus lábios. Sim, amo. Não foi o início que sonhei, mas... Sim, eu o amo. O dia terminou com promessas de visitas futuras e um peso sendo levantado dos ombros de todos. No caminho de volta à mansão, Vicente permaneceu em silêncio por um longo tempo, sua mente claramente processando os eventos do dia. Finalmente ele falou. Obrigado, Sofia. Ela o olhou confusa. Pelo quê? Por me mostrar que é possível recomeçar. Que o perdão não é apenas uma palavra, mas uma ação. Seus pais, eles tinham todos os motivos para me odiar, mas me receberam em sua casa. Sofia sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. É isso que as famílias fazem, Vicente. Elas perdoam, elas curam, elas seguem em frente. Naquela noite, deitados em sua cama, agora compartilhada, um símbolo silencioso de sua união crescente, Vicente puxou Sofia para perto. Eu te amo. Ele sussurrou contra seus cabelos, as palavras saindo como se tivessem sido reprimidas por muito tempo. Eu te amo e prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. Sofia sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Eu também te amo, Vicente, com todo o meu coração. Enquanto adormeciam nos braços um do outro, ambos sabiam que o caminho à frente ainda teria desafios. Havia feridas a serem curadas, confiança a ser reconstruída e um futuro incerto a ser navegado. Mas pela primeira vez, desde que seus caminhos se cruzaram, eles enfrentariam tudo isso juntos, não como um acordo comercial, mas como parceiros, amantes e, acima de tudo, como família. A mansão Rodrigues, antes um símbolo de prisão e dor, agora pulsava com nova vida e possibilidades. E sob o céu estrelado daquela noite, duas almas outrora perdidas encontraram finalmente seu caminho de volta, uma para a outra, prontas para escrever os próximos capítulos de suas vidas, lado a lado. Amanhecer trouxe consigo não apenas um novo dia,
mas também uma nova era para a mansão Rodrigues. Sofia e Vicente, fortalecidos por seu amor recém-declarado, enfrentavam agora o desafio de integrar suas vidas completamente, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos no jardim, um hábito que haviam desenvolvido e que ambos adoravam, Vicente apresentou uma ideia que havia estado ruminando por semanas. Sofia, ele começou, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Estive pensando em expandir nossa área de atuação. Que tal criarmos uma fundação de caridade? Sofia pousou sua xícara intrigada. Uma fundação? Isso é surpreendente vindo de você, Vicente. Ele sorriu, um pouco envergonhado. Eu sei, o velho Vicente teria rido dessa ideia. Mas você me mostrou que há mais na vida do que apenas acumular riquezas. Quero fazer a diferença, retribuir a sociedade. O coração de Sofia se encheu de orgulho e amor. Acho uma ideia maravilhosa. Por onde começamos? Nas semanas seguintes, o casal mergulhou de cabeça no projeto da fundação. Decidiram focar em educação e saúde, áreas que ambos sentiam que poderiam fazer uma diferença real na vida das pessoas. Sofia, com sua experiência em administração, liderou o planejamento estratégico, enquanto Vicente usava seus contatos para angariar apoio e recursos. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que a notícia da nova empreitada se espalhava, surgiram vozes críticas no mundo corporativo. Vicente Rodrigues, o tubarão dos negócios, virando filantropo, zombou um colunista em um jornal de negócios influente. Parece que a nova esposa o amoleceu. Quanto tempo até o Império Rodrigues começar a desmoronar? Vicente ficou furioso ao ler o artigo, sua velha natureza combativa ameaçando ressurgir. Foi Sofia quem o acalmou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Eles não entendem ainda, ela disse suavemente, mas vão entender. Vamos mostrar a eles que compaixão e sucesso nos negócios não são mutuamente exclusivos. Inspirado pelas palavras de Sofia, Vicente decidiu enfrentar as críticas de frente. Ele marcou uma coletiva de imprensa, algo que raramente fazia, para apresentar pessoalmente os planos da fundação. No dia do evento, o salão de conferências da Rodrigues Enterprises estava lotado de jornalistas e líderes empresariais, todos ansiosos para ouvir o que o notoriamente reservado Vicente Rodrigues tinha a dizer. Vicente subiu ao palco, Sofia ao seu lado, uma presença reconfortante e fortalecedora. Ele começou seu discurso com uma franqueza que surpreendeu a todos. Por anos eu acreditei que o sucesso nos negócios significava ser implacável, colocar o lucro acima de tudo. Ele disse, sua voz firme. Eu estava errado. Graças à minha esposa Sofia, aprendi que verdadeira força vem de usar nosso poder e recursos para elevar os outros, não para esmagá-los. Ele então detalhou os planos da fundação, explicando como ela não apenas ajudaria comunidades necessitadas, mas também criaria novas oportunidades de negócios e parcerias. Ao final de sua apresentação, a sala irrompeu em aplausos, muitos dos presentes visivelmente emocionados. Após a coletiva, enquanto respondiam perguntas dos jornalistas, um repórter se dirigiu a Sofia. Senhora Rodrigues, muitos estão dizendo que foi você quem mudou Vicente. Como se sente sendo creditada por essa transformação? Sofia sorriu, trocando um olhar carinhoso com Vicente antes de responder. A mudança sempre vem de dentro. Eu apenas ajudei Vicente a redescobrir uma parte de si mesmo que estava adormecida. Ele sempre teve essa capacidade de fazer o bem. Agora está apenas abraçando-a plenamente. A resposta de Sofia não apenas encantou os jornalistas presentes, mas também tocou profundamente Vicente. Naquela noite, enquanto celebravam o sucesso do evento com um jantar íntimo em casa, ele não conseguia tirar os olhos dela. Você é incrível, sabia? Ele disse, erguendo sua taça de vinho. Não sei o que fiz para merecer você, mas prometo passar cada dia tentando ser digno do seu amor e confiança. Sofia sorriu, tocando sua taça na dele. Nós merecemos um ao outro, Vicente. Ambos crescemos, ambos mudamos e continuaremos crescendo juntos. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade.
A Fundação Rodrigues decolou, superando todas as expectativas. Projetos educacionais foram lançados em comunidades carentes, clínicas de saúde foram abertas em áreas remotas e programas de microcrédito ajudaram pequenos empreendedores a realizarem seus sonhos. Vicente e Sofia trabalhavam lado a lado, complementando-se perfeitamente. Onde Vicente era estratégico e visionário, Sofia era prática e compassiva. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, tanto nos negócios quanto na filantropia. Uma tarde, enquanto visitavam uma das escolas apoiadas pela Fundação, Sofia observou Vicente interagindo com as crianças. Ele estava ajoelhado, ouvindo atentamente enquanto um garotinho explicava entusiasmado sobre um projeto de ciências. O sorriso no rosto de Vicente era genuíno, seus olhos brilhando de uma forma que ela raramente via. Naquele momento, Sofia sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Este homem, que uma vez fora tão frio e distante, agora irradiava calor e compaixão. A transformação era notável, e ela se sentia abençoada por ter feito parte dela. Mais tarde, no carro a caminho de casa, Vicente segurou a mão de Sofia, seu polegar acariciando suavemente a pele dela. "Obrigado", ele disse simplesmente. Sofia inclinou a cabeça confusa. "Pelo quê?" "Por me mostrar que há mais na vida do que poder e dinheiro. Por me ensinar a amar de novo. Por ser você." As palavras pairaram entre eles, carregadas de emoção. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas eram lágrimas de felicidade pura. "Eu te amo, Vicente", ela respondeu, sua voz embargada, "com todo o meu coração." Enquanto o carro serpenteava pelas ruas da cidade, levando-os de volta à mansão, que agora era verdadeiramente um lar, Sofia refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De um casamento arranjado, nascido da amargura e da dívida, eles haviam construído algo belo e significativo. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E embora soubessem que ainda enfrentariam desafios, estavam confiantes de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O amor deles, forjado nas chamas da adversidade e temperado pela compaixão e compreensão mútua, era mais forte do que qualquer força que pudesse tentar separá-los. À medida que a mansão Rodrigues aparecia no horizonte, Sofia sorriu, sentindo-se verdadeiramente em casa pela primeira vez desde que chegara ali. O que começara como uma prisão, Dourada havia se transformado em um santuário de amor, esperança e propósito compartilhado. E ela mal podia esperar para ver o que o próximo capítulo de suas vidas reservava para eles. O outono pintava os jardins da mansão Rodrigues com tons dourados e avermelhados quando Sofia e Vicente decidiram dar um passo ousado em sua jornada juntos. Após meses de trabalho árduo na fundação e na empresa, ambos sentiam que era hora de fortalecer ainda mais os laços que os uniam, não apenas como casal, mas como família. "Acho que está na hora de convidarmos seus pais para passarem um tempo conosco", Vicente sugeriu uma noite enquanto jantavam à luz de velas no terraço. Sofia quase engasgou com seu vinho. "Meus pais aqui, tem certeza?" Vicente sorriu, estendendo a mão para segurar a dela sobre a mesa. "Absoluta. Eles são sua família, Sofia, o que significa que agora são minha família também. Além disso", ele acrescentou com um brilho nos olhos, "acho que já está na hora de eu me redimir propriamente com eles, não acha?" O coração de Sofia se encheu de amor e gratidão. "Oh, Vicente, isso significaria o mundo para mim, para todos nós." Os preparativos para a visita dos Mendes à mansão foram meticulosos. Vicente, surpreendentemente, assumiu a liderança, determinado a fazer com que os pais de Sofia se sentissem não apenas bem-vindos, mas verdadeiramente em casa. Quando Antônio e Helena Mendes chegaram, a atmosfera estava carregada de nervosismo e expectativa. Vicente os recebeu na porta, ao lado de Sofia, com um sorriso genuíno. "Bem-vindos à nossa casa", ele disse, enfatizando o nossa de uma maneira que fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas. Os primeiros momentos foram desajeitados, com conversas forçadas e sorrisos tensos. Mas à medida que o dia avançava, as paredes invisíveis começaram a desmoronar.
Vicente surpreendeu a todos ao convidar Antônio para uma partida de xadrez em seu escritório, um convite que antes teria sido impensável. Enquanto os homens jogavam, Sofia e sua mãe passeavam pelos jardins aproveitando o sol outonal. Ele realmente mudou, não é? Helena comentou, observando a mansão. Nunca pensei que diria isso, mas estou feliz por você, filha. Sofia sorriu, apertando a mão de sua mãe. Nós dois mudamos, mãe, e crescemos juntos. Não foi fácil, mas valeu a pena cada momento. De volta ao escritório, a partida de xadrez havia se transformado em uma conversa profunda entre Vicente e Antônio. Eu lhe devo desculpas, senhor. Mendes, Vicente disse, sua voz carregada de sinceridade. O que fiz, a maneira como manipulei a situação, foi imperdoável. Antônio ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Nós todos cometemos erros, Vicente, ele finalmente respondeu. Eu quase perdi tudo por causa da minha ganância. Mas olhe onde estamos agora, talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão. Os dois homens trocaram um olhar de entendimento mútuo, anos de ressentimento e culpa começando a se dissipar. O jantar daquela noite foi uma celebração não apenas de reconciliação, mas de novos começos. Risos ecoavam pela sala de jantar, histórias eram compartilhadas e planos para o futuro eram discutidos com entusiasmo. Foi durante a sobremesa que Vicente surpreendeu a todos mais uma vez. Levantando-se, ele ergueu sua taça em um brinde. A família, ele começou, sua voz firme, mas emocionada. Por muito tempo, pensei que família era algo que eu havia perdido para sempre. Mas, graças a Sofia e a vocês, ele olhou para Antônio e Helena. Redescobri o significado dessa palavra. E quero propor algo. Todos o olharam expectantes. Senhor e senhora Mendes gostaria de convidá-los a se mudarem para cá, para a mansão. Temos espaço mais que suficiente e, bem, acho que já é hora desta casa ser preenchida com mais amor e risadas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Sofia, deixando cair seu garfo. Ela olhou para Vicente incrédula, antes de se voltar para seus pais. Helena tinha lágrimas nos olhos, enquanto Antônio parecia estar lutando para encontrar as palavras. Vicente, Antônio finalmente falou, sua voz embargada, isso é, não sabemos o que dizer. Diga sim, Sofia interveio, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Por favor, diga sim. Helena foi a primeira a se levantar, caminhando até Vicente e o abraçando forte. Obrigada, ela sussurrou, por cuidar da nossa menina e por nos dar esta segunda chance. A decisão foi unânime. Os Mendes se mudariam para a mansão, não como convidados ou intrusos, mas como família. Nas semanas que se seguiram, a mansão Rodrigues ganhou nova vida. Quartos antes vazios foram decorados. O som de conversas e risadas ecoava pelos corredores, e o aroma de pratos caseiros preparados por Helena frequentemente preenchia a cozinha. Uma noite, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, compartilhando histórias e planejando o futuro, Sofia observou a cena, com o coração transbordando de felicidade. Vicente, sentado ao seu lado, parecia mais relaxado e feliz do que ela jamais o vira. Está tudo bem? Ele perguntou baixinho, notando seu olhar contemplativo. Sofia sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Está perfeito, ela respondeu. Sabe, quando cheguei aqui pela primeira vez, achei que estava entrando em uma prisão. Mas agora sei que encontrei meu verdadeiro lar. Vicente a puxou para mais perto, beijando suavemente sua testa. Nós encontramos nosso lar, meu amor, juntos. Enquanto a noite avançava, preenchida com a calorosa presença da família, reunida, Sofia refletiu sobre a jornada incrível que os trouxera até ali. De um acordo frio nascido da dívida e do ressentimento, eles haviam construído algo belo e duradouro. Um amor que transcendia as expectativas, uma família que superava as adversidades e um futuro brilhante que se desenrolava diante deles. A mansão Rodrigues, outrora um símbolo de isolamento e amargura, agora pulsava com vida e amor. E no centro de tudo estavam Sofia e Vicente, dois corações que encontraram um ao outro,
nas circunstâncias mais improváveis, provando que o verdadeiro amor tem o poder de transformar até mesmo as histórias mais improváveis em contos de fadas modernos. A primavera chegou à mansão Rodrigues, trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores nos jardins meticulosamente cuidados,